Questão número 4. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades, num tempo total de 31 horas. Esse aqui você podia fazer por física. Eu vou usar a ideia de proporção, tá? Que está muito relacionado com física. Mas não vou usar a equaçãozinha. No fundo você vai ver que eu estou usando a equação, mas vou usar a partir de um conceito diretamente proporcional, tá? De matemática. Já que eu não estava na parte de matemática, vamos lá. Mas você podia fazer por física, é múltipla escolha. Nada te obriga a fazer proporção. Você podia usar Vm igual a ΔS por ΔT. Mas eu não vou usar diretamente. 3 amigos realizaram uma viagem de carro entre 2 cidades, um tempo total de 31 horas. O tempo de viagem do primeiro amigo, que vocês vão que eles vão revezar no volante. Mais do segundo, mais do terceiro, dá 31. Para não fazer paradas, revezaram na direção, de forma que cada um deles dirigisse 1/3 da quilometragem. Cuidado que não é 1/3 do tempo. É 1/3 da distância. Da quilometragem total. Cada um dirigisse 1/3 da distância total até o destino. O primeiro, mais prudente, dirigiu a uma velocidade média de 75 km por hora. Aqui que entra a proporção. 75 km por hora significa que ele caminhou, que ele percorreu 75 km a cada hora. O segundo, a uma velocidade média de 90 km por hora. E o último, mais apressado, dirigiu a uma velocidade média de 100 km por hora. A distância percorrida por eles em quilômetros foi, ele quer o total. Então vamos lá. Eu sei, o coração da questão é você perceber que a soma dos tempos, né, vai dar 31 horas. Então vamos ver o primeiro. O que eu vou fazer? Eu sei que ele andou 75 quilômetros a cada uma hora. Ele vai andar... Então, para percorrer 1/3 da distância, ou seja, d sobre 3 km, ele vai percorrer, chamar de T1, que é o tempo do primeiro motorista, horas. Nossa, professor, regra de 3 com 2 variáveis, d de um lado, t do outro? Porque eu ainda não sei nem o tempo, nem a distância exata, mas eu sei que é... Por que eu coloquei d sobre 3? Porque cada um percorreu 1/3 da distância total, tá certo? Cada um percorreu 1/3. Eu podia chamar também cada um percorreu D, e o total era 3D. Né? O total acaba 3D, mas acho que não vai mudar muita coisa. Então isso ficaria mais linear, sem muita fração. Por outro lado, não ia ficar tão claro eu colocar D, porque muita gente está na cabeça que é 1/3, tinha que ter D sobre 3 em algum lugar. Então eu preferi fazer assim. Mas quem fez, ó, cada um percorreu D e o total que eu quero é 3D, achava o D e depois multiplicava por 3, fica à vontade. Aqui, então multiplica cruzado, e eu vou ter que T1 vezes 75 é igual a D sobre 3 vezes 1, que é D sobre 3. 75 passa aqui dividindo ou multiplicando o 3, dividindo o D, como você preferir entender. Então vai dar 75 vezes 3, 75 vezes 2 dá 150, com mais 75 dá 225. Tá? Horas, né? Porque eu fiz aqui hora, quilômetros. Aí eu vou repetir, quem quiser dar pausa e fazer essa etapa, eu vou repetir exatamente o mesmo processo para o motorista 2 e para o motorista 3. Então vamos lá, motorista 2 foi 90 km. Aqui você não precisa nem montar sempre a regra de 3, fazer por didática, mas você percebe que vai dar, como é que é cada uma hora, basta pegar o D sobre 3 e passar a quilometragem multiplicando o 3 ali embaixo, vai dar o mesmo processo, ó. A cada uma hora. Lembra que eu falei que geralmente não... Isso aqui eu acho que para ficar mais claro, valia a pena fazer a regra de 3. Mas geralmente quando é tanto para 1, alguma coisa para 1, você consegue equacionar quase sempre de cabeça. Aqui eu achei essa questão, como eu falei, quase sempre. Essa questão eu achei que valia a pena botar a regra de 3, ficar mais claro. E D sobre 3 km, que o motorista 2 também percorreu 1/3 da quilometragem, né? Ele gastou T2 horas, tá certo? T2 horas, multiplico cruzado, vai dar 90. T2 igual a D sobre 3 vezes 1, que é D sobre 3. E aí eu tenho que T2 é D sobre 270. Mesma coisa para o motorista 3. Ele é mais apressado, foi 100 km a cada uma hora. D sobre 3 km, que é o total que ele percorreu, 1/3 da quilometragem. T3 hora. Tá? Fazendo direto já aqui, eu sei já que vou pegar esse 100 e multiplicar pelo 3 aqui,
Então, você, se quiser fazer passo a passo aí, você coloca D sobre 3 igual a 103 e passa sem dividindo. Eu já vou colocar direto D sobre 300. Pronto, agora que é a cartada final. Você sabe que o total do tempo é 31 horas, ou seja, T1 mais T2 mais T3 tem que dar o quê? 31. Por quê? Isso aqui já está tudo em hora. Ó. Coloquei aqui, mas é em hora. Porque eu coloquei quilômetros, quilômetros, aqui hora e hora. Pronto, agora virou um problema de álgebra. Não é muito trivial, porque vai ter que fazer um mínimo múltiplo comum aí maiorzinho. Mas, pronto, acabou a questão. Ó, substitui, fica D sobre 225. Assim. D sobre 225 mais T2, D sobre 270 mais T3, que é D por 300, igual a 31. Pronto, eu tenho que tirar agora o mínimo múltiplo comum de 225, 270. Ah, professor, era tudo D sobre 3, então eu já tirei o 3, fiz um MC com 75, 90 e 100, e depois multipliquei isso aí por 3. Fique à vontade, tá? Também tá certo. Vou fazer isso aqui de novo por didática. Eu acho que vai ficar mais claro para quem ainda tiver um pouco de dificuldade na interpretação da questão. Deixar algo mais tradicionalzão, assim, sem muita truque ninja, assim, meio ninja, né? Quem já tem mais prática. Eu não vou fazer. Então vamos lá. MMC, dá para dividir por 2? Dá, que é o menor primo, né? Aí o 225 não dá, né? Termina com 5. O 270 vai ficar 135. O 300 vai ficar 150. Ainda dá por 2? Dá, o 150. E aí fica 225. Que eu vou apagar depois, tá, gente? Então não vai estar no papel final do rascunho, que eu preciso desse espaço para desenvolver a questão. Se eu vou pegar o MMC aqui, estou aproveitando para treinar com vocês, já que é maior assim, para vocês não vão ter medo de fazer isso. Por 2, 50 dá 75. Aí agora nenhum mais dá por 2. Mas você percebe, o 75 sabe que dá por 3. Porque 75, para quem não usa calculador, já decorou que é 25 vezes 3. Então, agora é o 3. 225 por 3, ó, pode parar pausa fazendo papel, mas dá pra fazer também de cabeça. Você pega o 22 por 3 dá 7, sobra 1, 15, 15 por 3 dá 5. Então dá 75, ou lembrar que eu fiz o 75 vezes 3 aqui, ó, que deu 225. Então aqui é 75. 135 por 3, será que dá? 5 mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. Quando a soma dos algarismos dá um número divisível por 3, é porque o próprio número é divisível por 3. 135 por 3. 4 vezes 3 dá 12, né? 4 vezes 3 dá 12, falta 1, 15, 5. Então dá 45. Isso mesmo, vezes 2 dá 90, vezes 3, 135. E aqui dá 25. A gente sabe que 75, 45 ainda dá por 3. Então vai lá. 75 por 3 é 25, 45 por 3 é 15, 25 não dá. Então você deixa. Ainda tem um 15 que é por 3, ó. Então fica 25, 5... porque 15 por 25 não dá. Agora nenhum dá por 3 mais, mas todos dão por 5. O 25 fica 5, aqui fica 1, finalmente 1 chegou no 1. E o 25 por 5 fica 1, para finalizar 5. Aí fica 1, 1 e 1. Fazendo a conta aqui, ó, 25 com 4, 100. Aqui 3 ao cubo dá 27, 27 vezes 100, 2 e 700. De novo, não precisou fazer no papel. Pronto, agora que eu sei que o MMC é 2.700... Vem aqui. Dois e 700. Vamos lá? 2.700 por 225. Aí você pode fazer. Olha só, 2.700 por 225. Dá 1, 20, 50, 45. 450, 2 dá 450. Vai dar 12, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, 12D. 2.700 por 270 não precisa fazer conta, né, gente? É um zero a mais, então dá 10. Vezes D, 10D. 2.700 por 300 também não precisa, só corta os dois zeros com dois zeros, é 27 por 3, dá 9D. É um pouquinho trabalhosa as contas, talvez tenha até um jeito de fazer com conta mais rápido, se alguém quiser expor aí. Mas acho que assim ficou mais didático também. Olha só que legal, agora o Enem ajudando. 12
mais 10, 22, com 9, 31. Olha só, igual 31 do lado. 31D, esse 2.700, você passa multiplicando aqui. Você vai realmente fazer a conta 31 vezes 2.700? Nem é pau, né? Pelo amor de Deus. Você tem um 31 desse lado e tem um 31 desse lado, você vai multiplicar o 31 por 2.700 para depois dividir por 31? Multiplicar para depois dividir? Não faz isso, pelo amor de Deus. Você assiste minhas aulas, sabe que você tem que esperar a coceira da mãe de ficar fazendo conta e ver se dá para simplificar antes. Ó, é só cortar 31 com 31. E aí eu tenho D, 2.700. O quê? Isso é D. Lembra a distância, ó, como a variável ter a letrinha ajuda. 2.700 km era o percurso total da viagem que eles estavam fazendo.